Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento, Senhor, te agradecer, porque por mais difícil que estejamos passando este momento, podemos agora interagir, ver grandes amigos, irmãos, e podemos, Senhor, compartilhar algo do teu coração. Eu oro, Senhor, que tu tens o poder, a soberania de alcançar cada um dos nossos corações. São tantos amigos aqui de histórias que vivemos juntos e podemos dizer que o que nos une aqui é o grande amor de Deus e a graça do Senhor Jesus. E oramos agora pela vida do pastor Fernando. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado dessa família. O Senhor tem ministrado algo de anos no coração dele. Tantos momentos difíceis que eles passaram. Mas nós sabemos, ó Deus, que tu estava e está com cada um deles. E pedimos agora que nesse momento de conferência, onde vamos compartilhar a tua palavra, o Senhor use a boca do pastor Fernando, para que nós juntos aqui possamos nos edificar mutuamente uns aos outros. É isso que oramos, e agradecemos e contamos com teu Espírito, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, eu queria dizer primeiramente que é um prazer muito grande falar com vocês e confesso que, como eu tinha há um tempo já falado com o pastor Gilberto, me sinto como que devedor em termos de relacionamento com muitos irmãos, em virtude de muitas coisas que nos aconteceram nos últimos anos, que muitos de vocês sabem, em função de... Meu som tá bom? Tá alto? Tá jóia. Tá bom? Em virtude de alguns acontecimentos que tive na minha vida pessoal, algumas enfermidades, enfrentei, na realidade, a fragilidade da vida, por duas situações. Eu praticamente estive entre a vida e a morte, e depois tive uma situação em relação ao meu filho, que vocês sabem. Então, foi um momento de um certo isolamento, em que eu não consegui corresponder a relacionamentos de pessoas como eu deveria, e eu reconheço isso. Mas é um prazer falar com vocês, e o desejo da minha parte, nessa tarde, é poder estar repartindo um pouco com os irmãos acerca de vida cristã, dentro daquilo que a gente tem vivido nesses 37 anos aproximadamente de caminhada, em que a gente tem tido muitas experiências e situações que a gente gostaria de estar compartilhando um pouco e vivenciando. Na verdade, nós gostaríamos de dizer para os irmãos que essa é uma das primeiras de conferências ou de mensagens que nós gostaríamos de estar iniciando. Hoje nós gostaríamos de estar compartilhando com vocês uma introdução de como vocês viram nesse início, o chamamento são bereanos. Então, nós, com a graça de Deus, gostaríamos de iniciar uma série de mensagens onde o início fosse, de uma certa forma, uma proposta de estar fazendo defesa do Evangelho. Então, a gente tem como mensagem inicial que a nossa proposta vai ser uma proposta inicial, onde nós vamos estar iniciando ministrações, e essas ministrações com o intuito de estar tendo algum tipo de mensagem que nos faça refletir sobre o Evangelho. E hoje, a gente está vivendo, como o pastor Gilberto falou, um contexto de uma pandemia, onde tem nos levado a fazer uma série de reflexões. Reflexão, por exemplo, como a fragilidade da vida. E, inicialmente, nesse primeiro contato que nós estamos tendo, a gente poderia fazer aqui uma mensagem
que tivesse um cunho mais motivacional, ou talvez um cunho mais de uma palavra mais consoladora, mas eu confesso para os irmãos que o meu desejo, ao iniciar essa série, é trazer para os irmãos alguma coisa que eu vivi e tenho vivido nesses últimos 37 anos de caminhada, que é algo que eu confesso para vocês que se eu tivesse, no início da minha caminhada cristã, aprendido um pouco sobre o que eu quero comentar com vocês agora inicialmente, a minha vida cristã teria sido menos espinhosa, vamos dizer assim. Deixa eu me apresentar, então. Eu nasci no interior de Minas, numa cidade chamada Carmo do Paranaíba, e com os 17 anos fui para Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte, conheci um ministério chamado, na época, Missão Evangélica Ágape, uma igreja cristã, e me converti nessa igreja com 20 e poucos anos, aqui em Belo Horizonte. Nesse ministério, uma coisa que foi muito profícua para mim foi o fato de ter conhecido um ministério que, desde o início da caminhada cristã, sempre enfatizou muito a questão de evangelismo, de um cristianismo prático. Então, eu me converti, para vocês terem uma ideia, e como era praxe da igreja, na outra semana eu já estava numa praça pública pregando o evangelho. Então, tenho mais ou menos 37 para 38 anos de conversão, 20 e poucos anos eu tive de tempo integral, pastoreei na cidade de Curitiba, 1 ano e meio em Londrina, aproximadamente 6 anos em Itajaí e 8 anos como alguém que começou um trabalho e fundou um trabalho em Balneário Camboriú. Por motivos diversos que não convém aqui, a gente, depois de 20 e poucos anos no Sul, tivemos que retornar para Belo Horizonte, e fazem mais ou menos 13 anos que nós já estamos aqui em Belo Horizonte de volta. E nesse período de volta é que nós começamos a fazer uma reflexão mais profunda em relação ao Evangelho. Tive, nesse período aqui em Belo Horizonte, uma experiência muito difícil para nós, que foi a perda do meu filho, que muitos sabem, a doença que eu tive também, mas foi um período de muita reflexão e de realinhamento teológico, onde, nesse período, eu tive que fazer muitas reflexões em relação à minha fé e em relação às minhas crenças, naquilo que eu tinha entendido como evangelho. E o que eu quero compartilhar com vocês hoje, inicialmente, é um pouco da minha experiência de vida cristã, porque quando a gente lê nas Sagradas Escrituras, nas páginas do apóstolo Paulo, nos evangelhos, o que a gente percebe é que as palavras do apóstolo Paulo, elas não estão escritas só de uma forma teórica, elas estão escritas de uma forma de vida. Você vê Paulo compartilhando vida, seus sentimentos, suas dores, seus sofrimentos. E quando a gente se propõe a partilhar com os irmãos um pouco da palavra, a gente está partilhando também de vida. Nós estamos partilhando com vocês sentimentos, nós estamos partilhando com vocês um pouco daquilo que é um reflexo da minha vida pessoal. Então, eu só quero dizer que, para mim, é um privilégio muito grande ver os irmãos, alguns irmãos que há muito tempo eu não via, irmãos que estão chegando nesse momento. É um prazer muito grande também ter vocês aqui compartilhando da palavra. E hoje, como eu disse, eu gostaria de estar compartilhando um pouco com vocês sobre um entendimento mais amplo acerca de como compreender as Escrituras, como compreender a Bíblia. E é isso que eu estava dizendo para vocês, que no início da minha vida cristã, quando eu me converti, eu nunca me deparei com um ensinamento em alguma igreja que me falasse de como eu deveria fazer para compreender melhor as Escrituras. E partindo do pressuposto que, como discípulos de Jesus, seguidores de Jesus que nós somos, nós só temos um livro para conhecer sobre o caráter de Deus e para conhecer sobre os caminhos dele. Então, nós temos que partir do pressuposto que a coisa mais importante que tem para mim como discípulo de Jesus é conhecer bem as Escrituras.
porque as Escrituras é o livro que eu tenho que vai me dizer como é o caráter de Deus, como seus caminhos. Ponto. Agora, uma coisa que quando a gente converte, a gente não percebe, muitas vezes não é ensinado, que a Bíblia não é um livro muito simples de se entender. E interessante que Martinho Lutero, quando ele fez a reforma, e vocês sabem que a igreja cristã na época, que era, de uma certa forma, dominada pela Igreja Católica Romana, ela tinha muitas restrições em relação à leitura da Bíblia. E o Papa e os concílios na época eram os que dirigiam aquilo que as pessoas poderiam saber sobre a Bíblia, sobre doutrina, sobre verdade. E para vocês terem uma ideia, eu acho que alguns de vocês devem saber que para você conseguir uma Bíblia naquela época, você precisava trabalhar muito tempo. Tem pessoas que dizem que talvez até um ano para adquirir uma Bíblia. E quando Lutero fez a reforma, ele fez um postulado que foi muito importante dentro do contexto da história da igreja cristã, que foi o seguinte, que cada cristão pode ser um intérprete da Bíblia. Isso é uma coisa foi muito importante que Lutero conseguiu e que veio como postulado da reforma, que cada um de nós somos suficientemente livres e temos condições de ter uma interpretação bíblica. Isso é um fato. Só que nós nos convertemos e nós nos deparamos com um fato, que interpretar a Bíblia não é uma coisa tão simples. E interessante que, quando a Bíblia fala sobre ela mesma, ela usa os termos, por exemplo, como examinar, como meditar, que são termos um pouco mais profundos, que a gente muitas vezes não para perceber. O que acontece? Nós nos convertemos e geralmente chegamos a algumas denominações históricas, como as igrejas presbiterianas, batistas, e também no círculo neopentecostal, e, na verdade, já existe um arcabouço pronto, doutrinário, que nós nos encaixamos nele. Só que, na verdade, todas as denominações, instituições humanas que existem, elas já têm como que eu falo, seus pontos doutrinários próprios que caracterizam as suas denominações. E nós, muitas vezes, nós entramos no meio desse contexto e nós já entramos em um circuito de denominações e instituições humanas que já tem todo um esboço doutrinário pronto. E nós, muitas vezes, nem temos nossas convicções próprias em relação à fé cristã. Porque nosso pressuposto básico de fé cristã é que nós devemos conhecer o caráter de Deus, nós devemos amar a Deus com toda a profundidade, nós devemos conhecer os atributos de Deus, e para nós termos conhecimento disso, nós só temos a Bíblia Sagrada. Então, nós precisamos conhecer a Bíblia bem. Mas como conhecer a Bíblia bem, se nós, muitas vezes, desde o início da nossa vida cristã, nós não tivemos um mentoreamento, muitas vezes, claro, em relação a como interpretar as Sagradas Escrituras. E é nesse ponto que eu quero partir aqui com os irmãos, que durante muito tempo da minha vida cristã, eu nunca tive acesso e nunca tinha ouvido falar na palavra hermenêutica, nem na palavra exegese, que é a ciência da interpretação da Bíblia, que são princípios bíblicos que nos fazem nortear para a interpretação da Bíblia sadia. Mas o que nós vamos fazer hoje é uma introdução. Eu confesso para vocês que, para mim, quando eu comecei a entender o que é hermenêutica, o que é exegese, o que é interpretação bíblica, para mim foi libertador. Confesso para vocês que a minha vida cristã, quando eu comecei a entender o mínimo de hermenêutica, que eu não sou um PhD em hermenêutica, em exegese, nem em grego, nem em hebraico, mas quando eu comecei a entender como princípios elementares e básicos de como interpretar a Bíblia, a minha vida cristã ela mudou completamente, porque eu passei a ter um entendimento muito mais claro acerca do caráter de Deus e dos caminhos de Deus, porque até então eu já havia recebido para mim como doutrinas e como princípios muitas coisas que, na verdade, eu fui descobrindo que não era bíblico, que não tinha respaldo
bíblico salutar. E quando eu comecei a entender, então, sobre exegese e hermenêutica, você inicialmente pode até achar que é um assunto teológico, que é até um assunto acadêmico, mas, na verdade, é um assunto muito mais prático do que você pensa. Porque quando você começa a entender sobre hermenêutica e como interpretar a Bíblia, você começa a amar a Deus mais. E você começa a ter uma libertação de questões doutrinárias que são realmente libertadoras. Então, eu gostaria de, para a gente iniciar hoje esse estudo, eu quero compartilhar com os irmãos algumas passagens bíblicas iniciais, para a gente, se possível, hoje começar a adentrar um pouco nesse assunto. Como eu disse, hermenêutica é um assunto que você estuda em teologia de uma maneira profunda, mas nós vamos procurar simplificar o máximo que nós pudermos aqui no início dessas mensagens, para que os irmãos possam entender minimamente sobre esse assunto e entenderem que como é importante a gente ter entendimento de como interpretar a Bíblia sadiamente. Porque nós podemos perguntar hoje, nós estamos fazendo algumas palavras introdutórias. Os irmãos já pensaram por que existem tantas seitas, tantas falsas religiões hoje no mundo? Certamente é porque muitas pessoas não interpretaram a Bíblia corretamente. A gente poderia perguntar também por que existe muitos... É lógico que existem outros motivos também. Coração errado do ser humano, o diabo que muitas vezes está por trás de tudo isso, mas, inicialmente, nós temos interpretações erradas da palavra de Deus. Nesse momento mesmo, irmãos, que nós estamos vivendo essa pandemia, eu já tive acesso a algumas mensagens na internet que, no meu ponto de vista, não condizem com aquilo que a Bíblia diz. Então, quando você não conhece minimamente a palavra de Deus em termos até exegéticos, você tem dificuldade de fixar doutrina, de entender, poxa, Deus é assim? Será que eu estou tendo uma revelação boa do Evangelho? Então, quando a gente se propõe a estudar esse assunto, nós perguntamos por que tem muitas pessoas hoje que estão num estado de esfriamento espiritual, muitas pessoas apostatando da fé, por que tem havido muitos escândalos? Com certeza, muitas pessoas têm usado das Escrituras de uma maneira errada e muitas pessoas esfriaram na fé porque cansaram da religião ser usada de uma maneira que não deveria ser usada. E o que acontece? O fato de nós termos tantos desvios doutrinários fazem com que haja todo esse ambiente que nós temos vivido hoje. Eu queria, inicialmente, com os irmãos, abrir, se vocês têm a Bíblia de vocês no WhatsApp, no aplicativo, ou a própria Bíblia, queria começar iniciando essa mensagem, iniciando em Gálatas, capítulo 1, versículos 6 ao 9. Quem tem a palavra de Deus aí, quiser abrir comigo, eu queria fazer essa leitura bíblica. Quando Paulo escreve aos cristãos da Galácia, Paulo diz o seguinte, é um texto muito sério, ele fala, admira-me que estejais passando tão depressa. Vocês abriram? Os irmãos, vocês querem que eu leia? Gálatas 1, do 6 ao 9. Diz assim, admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que vos temos pregado, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vai além do que vos recebestes, seja anátema. Então, quando eu li essa passagem no passado, a carta aos Gálatas, ela tem um contexto seguinte. Quando Paulo escreveu essa carta,
Os irmãos da Galácia estavam passando por um momento de seitas judaizantes que estavam penetrando na igreja. E Paulo faz essa reflexão aqui logo no início por causa do problema que estava havendo na igreja da Galácia, que os cristãos da Galácia estavam passando por outro evangelho. E hoje, fazendo uma reflexão, e por isso que nós estamos adentrando nesse assunto de como interpretar as Escrituras, uma pergunta muito séria que nós temos que fazer hoje, irmãos, é o seguinte: qual é o evangelho que nós temos abraçado? Porque Paulo fala aqui na sua epístola que os cristãos da Galácia estavam abraçando um outro evangelho. E por que muitas vezes nós abraçamos um outro evangelho? Certamente por causa das heresias, as distorções doutrinárias que nós recebemos como algo correto e que muitas vezes, quando nós passamos a examinar as Escrituras, na verdade não está correto, biblicamente. Esse problema estava existindo na igreja da Galácia, ao ponto de Paulo falar que eles estavam passando por outro evangelho. Então, muitas vezes a gente medita assim, então tem a determinada seita A ou X que prega reencarnação, que prega guardar dias de festas e luas novas, como é o contexto que Paulo fala aqui em Efésios, e a gente acha que isso está muito distante. Mas o nosso contexto hoje, nós temos recebido, de uma certa forma, um evangelho com distorções que nós precisamos usar a hermenêutica, a interpretação bíblica correta, para que a gente não destoie tanto e comece a viver e ter como aprendizado um outro evangelho, como Paulo diz aqui. Então, hoje é muito importante nós entendermos que quando Paulo fala sobre um outro evangelho, ele não está falando necessariamente de seitas que estão muito distantes, não. É uma realidade que hoje nós temos vivido na situação do evangelho que nós temos vivido no Brasil. Então, nós fazemos menção inicialmente de Paulo dizendo que é um outro evangelho. Depois, quando você lê lá em 2 Pedro 3,16, eu não vou ler aqui agora para a gente ganhar tempo, mas Pedro fala que Paulo escreveu coisas difíceis de entender e que muitos deturpam, como também deturpam as demais escrituras. Então, na verdade, o próprio apóstolo Pedro ele diz que interpretar as escrituras, principalmente as cartas paulinas, existe uma certa dificuldade. Depois existe um outro texto lá em Efésios 4, no versículo 13 e 14, que Paulo, escrevendo na carta aos Efésios, ele diz que nós não podemos mais ser como que meninos inconstantes, levados de um lado para o outro por vento de doutrinas estranhas, que nós precisamos crescer espiritualmente. Então, a questão toda que nós estamos querendo iniciar aqui com os irmãos é que durante a vida cristã, eu, por exemplo, durante a minha vida cristã, eu confesso para vocês que eu já preguei doutrinas, irmãos, que não condiziam com o caráter de Deus. Mas existem duas máximas. Existem pessoas que pregam doutrinas, como no meu caso, por ignorância, por falta de entendimento espiritual, por falta de conhecer a hermenêutica, como eu disse para vocês, a ciência da boa interpretação cristã. Então, por estar convivendo no meio cristão também, onde muitos pastores e muitas igrejas falam aquela mesma linguagem, então você acaba se moldando ao sistema. E você começa, às vezes, a pregar alguma outra coisa que não está de acordo com a palavra de Deus. Mas existe essa situação de pessoas que ensinam doutrinas, ensinam mandamentos e situações referentes ao caráter de Deus, que fazem isso por muitas vezes não terem tido um entendimento correto. E existem pessoas que fazem isso com o coração errado. Nós precisamos entender isso. Com o coração de querer manipular as pessoas, de querer fazer do evangelho comércio. O apóstolo Paulo fala sobre isso, que são duas situações distintas. Na vida cristã, dificilmente alguém já não experimentou algum tipo de heresia na sua vida e já não ensinou heresia. Agora, o que é importante? Nós temos um coração aberto para o aprendizado.
Por isso que eu disse para os irmãos que durante muito tempo da minha vida cristã, eu nem sabia o que é hermenêutica. Talvez muitos de vocês aí também nem saibam, ou nem nunca tenham ouvido esse termo, que é um termo teológico, mas, como eu disse para vocês, muito prático. E talvez nunca ouviram a palavra chamada exegese. Exegese, o que é exegese? É o ensino profundo de um texto, onde você entra no texto das Escrituras e você mergulha naquele texto e tira as implicações, aquilo que é correto dentro daquele texto. Então, irmãos, no âmbito cristão, na vida cristã, a gente vive situações dificílimas, muitas vezes, por causa daquilo que a gente aprende como doutrina. Um escritor de hermenêutica disse certa vez que nós somos aquilo que nós cremos. Deixa eu perguntar, eu estou indo muito rápido, Gil? Nós somos, pensa na força dessa expressão que esse irmão disse. Nós somos aquilo que nós cremos. Pensa bem, se eu sou ateu, por exemplo, eu vou dirigir a minha vida em função de não crer em Deus. Se eu creio em Deus, mas eu creio em Deus, por exemplo, com doutrinas de uso e costumes, como algumas igrejas, eu vou seguir Deus na minha concepção, mas usando da minha vida cristã com doutrinas que dizem respeito àquele aspecto. Então, quando esse escritor disse, nós somos aquilo que cremos, eu nunca esqueci isso. Então, eu gostaria de, ao fazer essas análises preliminares aqui com os irmãos, de começar a usar com vocês alguns princípios hermenêuticos, ou alguns princípios de interpretação bíblica, que durante a minha vida cristã, quando eu conheci isso e eu comecei a aplicar na minha vida, eu comecei a entender como isso é libertador. Eu queria, antes de adentrar com vocês nos princípios, alguns princípios de hermenêutica, de interpretação bíblica, só citar para vocês, para a gente fazer uma reflexão aqui, quando Jesus disse o seguinte, que se nós conhecêssemos a verdade, nós seríamos libertos, correto? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora, veja bem, a verdade é a palavra de Deus. A verdade é a Bíblia. Isso está escrito no Salmo 119, em várias passagens, que a verdade é a palavra de Deus. Agora, a verdade em si, ela só tem um potencial de libertação se eu aplicar essa verdade ou se eu conhecer essa verdade. Vocês concordam comigo? Porque 4 mais 4 é uma verdade matemática que é igual a 8. Mas só tem sentido se eu conhecer essa verdade na álgebra matemática. Então, na Bíblia, a mesma coisa. A verdade da palavra de Deus, ela só vai ser libertadora na minha vida se eu conhecer essa verdade.